Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Elton, sou diácono na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Antes de iniciar com a leitura bíblica diária, quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pela confiança e por ter me dado a oportunidade de compartilhar com os irmãos a leitura do capítulo 36 do livro de Jó. Não vou ler o capítulo aqui no áudio, eu vou apenas comentar os aspectos que eu julgo serem os centrais do capítulo. No capítulo 36, o discurso de Eliú pode ser dividido em duas sessões. Na primeira sessão, Eliú reafirma que o sofrimento é a disciplina de Deus, como ele já havia falado no capítulo 35 e também lá atrás no capítulo 33. Já na segunda sessão, Eliú busca enaltecer o poder e a sabedoria de Deus na criação. E ele entende que esse poder e essa sabedoria fazem de Deus o governador moral do universo. O interesse inicial de Eliú é falar em defesa de Deus e atribuir justiça ao Criador, buscando provar que não houve um veredito injusto no caso de Jó, em razão de Deus estar em posição superior à posição dos homens. Eliú afirma ter as respostas e ter perfeição no seu conhecimento. Ou em outras traduções, ele afirma ter as respostas e ele se considera o senhor do assunto que ele vai abordar ao decorrer do capítulo. Essa afirmação soa um tanto arrogante por parte de Eliú, ainda mais quando se leva em conta que os argumentos trazidos por ele no capítulo 35 têm alguns exageros e algumas contradições, como é visto no comentário do capítulo 35 ontem. Em seguida, Eliú traz um contraste entre a causa dos justos e a causa dos maus, afirmando que Deus não poupa a vida dos ímpios, mas garante o direito dos aflitos. Aqui, ele aparentemente faz um contraponto com a interpretação que ele deu à fala de Jó lá no capítulo 21, onde, segundo Eliú, Jó dá a entender que o ímpio não é castigado. Porém, como nós vimos no comentário do capítulo 35 ontem, essa interpretação de Eliú é uma interpretação equivocada. Mais adiante, no versículo 7, Eliú reflete acerca das situações dos justos que caem em sofrimento. Ele argumenta que o sofrimento recai sobre os justos por causa de suas transgressões, e esse sofrimento é o instrumento que Deus utiliza para fazer com que os justos se arrependam do mal que praticam. Assim, para Eliú, o sofrimento é a disciplina divina, um ponto que ele já abordou lá atrás no capítulo 33, do versículo 15 ao 30. Segundo Eliú, se os justos aceitam a disciplina divina e decidem servir a Deus, acabam seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não aceitam, sofrem o destino dos malfeitores e morrem sem terem aprendido coisa alguma da disciplina divina. Todavia, Jó não foi castigado por ter andado em injustiça. Jó, ele foi provado, pois foi o próprio Deus, lá no capítulo 1, no versículo 8, que dá um testemunho de Jó. Deus diz que na terra não havia ninguém como Jó, que Jó era um homem íntegro e reto, e que era temente a Deus. Eliú afirma que os ímpios, quando são afligidos, guardam ressentimento no seu coração e não clamam por socorro a Deus. Por isso eles morrem em plena juventude e em vergonha. Aqui Eliú traz o alerta de que não podemos rejeitar a mensagem de Deus e de que devemos rogar por socorro divino. Diferentemente do que ocorre com os ímpios, os piedosos têm os ouvidos abertos para o que Deus está ensinando. E por meio das adversidades, eles aprendem e são libertos. Após Eliú trazer esse contraste entre os ímpios e os piedosos, ele expressa a esperança de que Jó esteja no grupo dos piedosos, que tem os ouvidos abertos para ouvir o ensinamento de Deus, aquele ensinamento que veio por meio das adversidades. Embora Eliú tenha expressado sua esperança de que Jó estivesse entre os justos, ele interpretou que naquele momento tudo indicava que Jó estava do lado daqueles que não aprendiam com seus sofrimentos. E por isso, Jó estava cheio do julgamento que cabia aos ímpios. Como resultado disso, nem mesmo os grandes esforços de Jó iriam guardá-lo da aflição. Por isso, Eliú entendia que Jó precisava direcionar a sua súplica a Deus e exaltar as obras de Deus. Em meio a tantas adversidades, em lugar de tentar corrigir a Deus, ele devia se arrepender, ele devia exaltar as obras de Deus.
Já no finalzinho do capítulo, ele começa exaltando o poder criativo e a sabedoria de Deus. Ele começa com a afirmação de que Deus é grande e de que a sua grandeza transcende o conhecimento humano. Para Eliú é o poder criativo e a sabedoria que dá a Deus o direito de ser juiz moral do mundo. Eliú faz ainda referência à vida da chuva. Para ele, os fenômenos da natureza, como as chuvas e os relâmpagos, vão além dos aspectos meteorológicos. Ele entende que esses fenômenos naturais são uma das formas que Deus usa para julgar os homens, pois o mesmo fenômeno pode ser benéfico, por exemplo, a chuva que traz a fartura da colheita, e também pode ser destrutivo, como por exemplo a tempestade que derruba casas, derruba árvores. Então, podemos concluir da leitura do capítulo 36 que ele o acerta quando afirma que Deus disciplina os justos, porque realmente Deus, ele disciplina os justos, ele disciplina aqueles que ele ama. E que os justos também devem aceitar essa disciplina de Deus. Porém, ele faz uma leitura errada quando ele entende que Jó está sendo disciplinado por Deus. Pois, como a gente viu, esse não era o caso de Jó. Jó ele não estava sendo castigado, disciplinado. Deus estava provando a fé de Jó. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a vida de cada um. A paz do Senhor.